Durante a Idade Média, a educação assumiu diferentes formas e funções em diversas partes da Europa, profundamente influenciada pela Igreja Católica, que dominava o cenário cultural e intelectual da época. A estrutura social da época era rígida e hierárquica, e isso influenciava diretamente o acesso à educação. No topo da hierarquia social estavam os nobres e os clérigos. A educação dos nobres focava em habilidades militares, administração e cavalheirismo. Desde cedo, os filhos dos nobres eram enviados para as cortes de outros senhores, onde aprendiam montaria, esgrima, caça e etiqueta. Além disso, recebiam instruções em latim, a língua erudita da época, e aprendiam a ler e escrever, embora o nível de alfabetização variasse. Já os clérigos, futuros membros do clero, recebiam uma educação mais formal, muitas vezes em escolas monásticas ou catedrais. Essas instituições eram centros de ensino onde os jovens aprendiam gramática, retórica, lógica, teologia e, eventualmente, filosofia e direito canônico. Para os camponeses, que compunham a maioria da população, a educação era praticamente inexistente. A vida rural exigia trabalho árduo desde cedo, e o conhecimento transmitido era principalmente prático, passado de geração em geração através de ensinamentos orais e atividades cotidianas. A alfabetização era rara entre os camponeses, e as oportunidades de educação formal eram escassas. A Igreja Católica desempenhava um papel central na educação durante a Idade Média. Os mosteiros e catedrais eram os principais centros de aprendizado. Os mosteiros abrigavam bibliotecas e escritoria, onde monges copiavam manuscritos e preservavam o conhecimento da antiguidade. As escolas monásticas eram reservadas principalmente para a formação do clero, mas com o tempo, algumas abriram suas portas para leigos. As escolas catedrais, associadas às grandes igrejas, ofereciam um currículo mais amplo, preparando jovens para funções administrativas e eclesiásticas. A fundação das universidades nos séculos XI e XII marcou um ponto de virada na educação medieval. As universidades de Bolonha, Paris e Oxford se tornaram centros de ensino superior, atraindo estudantes de diversas regiões. Nessas instituições, o trivium, gramática, retórica e lógica, e o quadrivium, aritmética, geometria, música e astronomia, formavam a base do currículo, complementados por estudos em teologia, direito e medicina. Os objetivos da educação medieval variavam conforme a classe social e a instituição responsável. Para os nobres, a educação visava preparar os jovens para a liderança e a guerra. Para o clero, a educação era um meio de aprofundar a fé e capacitar para a administração eclesiástica. Para a Igreja, a educação também servia para consolidar sua autoridade, disseminando a doutrina cristã e combatendo heresias. Os impactos sociais da educação na Idade Média foram significativos. A educação ajudava a manter as estruturas sociais, garantindo que os nobres e o clero mantivessem seu status e poder. Além disso, a educação promovida pela Igreja contribuía para a unificação cultural da Europa, difundindo o latim como língua comum e os valores cristãos como base moral e ética. No entanto, a educação também perpetuava a desigualdade, já que o acesso ao conhecimento estava restrito a uma minoria privilegiada. Assim, os aspectos sociais dos fenômenos educativos na Idade Média mostram como a educação era uma ferramenta para a formação e manutenção das estruturas sociais, políticas e religiosas da época. Enquanto a educação refletia e reforçava as divisões sociais, também desempenhava um papel crucial na preservação e transmissão do conhecimento, preparando os jovens para suas futuras responsabilidades e papéis na sociedade medieval.